Boa noite a todos. Na verdade, quero agradecer a você que se inscreveu e está conosco aqui nesta noite. Um agradecimento especial a quem está pela primeira vez. O professor César deu as boas-vindas e eu agradeço a você que pela primeira vez está conosco em nosso webinar. Certamente será uma noite muito gratificante, né? O palestrante da noite é uma pessoa muito qualificada para compartilhar conosco o tema que ele sugeriu, o tema que ele propôs, né? Eu gostaria de fazer uma rápida apresentação do professor Marcelo da Silva Carneiro. Como vocês perceberão, ele é carioca, nasceu em Teresópolis, o sotaque não deixa dúvida nenhuma, né? Gente boa, carioca, gente boa. O professor Marcelo é graduado em Teologia, doutor em Ciências da Religião, professor tanto na FATIP como também na Universidade Metodista de São Paulo. Recentemente participou do processo seletivo, foi aprovado, nós já demos os parabéns a ele, e compartilhará do seu conhecimento, do seu talento, do seu dom nestas duas instituições. E o professor Marcelo é da área de Novo Testamento, doutor em Bíblia. O senhor Marcelo também já tem seu histórico, né, 20 anos de ordenação pastoral, é casado com a Alexandra Reis, Alexandra ou Alexandra, depois ele corrige melhor aí, né, como que é a expressão correta. E o professor Marcelo, ultimamente, já tem várias publicações, livros, artigos, né, em várias revistas, e também é integrante, é membro, né, e também foi presidente da ABIB, Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. O currículo do professor Marcelo é extenso, isso aqui é uma breve apresentação, mas por essa breve apresentação nós já percebemos que a conversa de hoje vai ser muito boa, como já falei no início. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, sei da sua seriedade, da sua dedicação, e por isso penso eu que será uma noite muito agradável para todos nós, poder ouvi-lo, aprender e ser edificado. Deus abençoe nessa sua palestra. Nesse momento você tem a palavra. Ok, obrigado, professor Reginaldo, professor César e a todo mundo que está participando da webinar. Eu desejo boa noite e desejo que seja uma noite bem agradável da gente conversar sobre a Bíblia. Eu posso dizer para vocês que no meu currículo tem uma coisa que não entra, mas que deveria entrar, é que eu amo a Bíblia. Eu tenho um apreço por esse livro muito grande, em vários níveis. Eu me lembro que minha mãe falava que a primeira Bíblia que eu tive na minha mão eu ainda não sabia ler, então eu peguei ela de cabeça para baixo e ficava falando como se eu estivesse lendo. Então, de muito pequeno, eu tenho um trato com esse livro, assim, uma relação muito especial. E eu sou do Novo Testamento, mas me senti motivado a escolher o livro de Jó para nós conversarmos, para falar sobre como enfrentar as dificuldades da vida. Mas antes de falar do livro de Jó, eu queria que você pensasse comigo alguns aspectos, para pensar nesse início. O que nós devemos pensar quando sofremos? Como cristãos, cristãs, pessoas de fé, o que deve pairar no nosso pensamento? Qual deve ser a forma adequada de reagir ao sofrimento, aos problemas da vida? Ou ainda, que resposta dar ao sofrimento, especialmente quando ele não é nosso, é do outro, da outra, de alguém que está perto de nós, ou nem tão perto às vezes. Existe resposta certa sobre o sofrimento? É um pouco isso que nós vamos conversar, tendo então o livro de Jó como o nosso horizonte de análise. E eu escolhi o livro de Jó por 4 motivos, sendo que 2 deles são positivos, são, diria assim, muito dominados. O primeiro, que é uma obra muito referenciada. Já você vai ter Jó sendo citado por um profeta, que é Ezequiel. Depois você vai ter no Novo Testamento várias citações a Jó. Os cristãos tinham um apreço
pela figura de Jó muito grande, e o Jó ele se tornou uma figura emblemática na nossa cultura, né? A gente falar de Jó, as pessoas sabem mais ou menos do que está se tratando. Segundo aspecto, que é o relato de sofrimento de um justo. O Jó não é uma pessoa que mereceu sofrer, pela história que nós, né, temos. É um personagem emblemático naquele aspecto de alguém que se coloca como uma figura dramática, uma figura trágica até, que é vítima das circunstâncias. Isso chama muita atenção. Porém, há dois aspectos, vamos dizer, negativos do livro de Jó que são importantes para uma análise adequada. Primeiro, é que Jó é pouco lido na sua integralidade. Em geral, o pessoal conhece a história do começo, que fala lá de Satanás, que vai até Deus, e as provações de Jó, as coisas pelas quais ele passa. E o final, quando depois de todas as vicissitudes dele, todos os problemas, ele é restaurado, uma prosperidade ainda maior do que no início do livro. Então, as pessoas conhecem muito essas duas partes e não conhecem muito o miolo do livro. Por isso, o outro aspecto negativo é esse. Há pouca análise dos diálogos, quase não se fala nos diálogos. Hoje mesmo, rapidamente, eu passei na internet para dar uma olhada o livro de Jó. E os slides que eu vi, os estudos que eu vi, são exatamente isso. Eles falam do começo, falam do final, mas quase não falam nada do meio. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa muito curiosa. Uma estrutura geral do livro de Jó funciona assim. Você tem um prólogo, que é escrito em forma de prosa, quer dizer, uma narrativa, tem um narrador contando a história, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 13. Você tem o monólogo e o diálogos, a parte central, que é em forma de poesia, não é prosa, tem algumas inserções rápidas do narrador, que vai do capítulo 3 até o capítulo 42. E você tem um epílogo que volta para o modelo da prosa, no tipo de prosa, que são apenas alguns versículos do capítulo 42. Olha só como é que é desproporcional essa situação. E é justamente dessa parte que nós vamos tratar. Nós vamos deixar de lado um pouquinho o prólogo e o epílogo, que é bem conhecido, e vamos focar nessa parte central aqui. E essa parte central, o foco dela está principalmente nos amigos e o diálogo que eles travam com Jó. Das pessoas que aparecem nessa parte central, nós temos Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, Eliú, o uzita, e o próprio Jó, que é o uzita, da terra de Uz. Daí eu pergunto a vocês, cadê o israelita aí? Não tem nenhum. É um livro judaico, é um livro da Bíblia hebraica, no entanto, não tem nenhum personagem judeu, hebreu, nada. Todos são estrangeiros. E eu tive fazendo um rápido estudo, a maioria desses homens são de regiões da Arábia, mais ao Oriente, que era considerada na época a terra da sabedoria. Então aí tem uma certa ironia por trás até da escolha dos nomes. Quer dizer, os sábios é que vão conversar com Jó. E aí eles conversam com Jó em turnos. Cada um fala com Jó alguma coisa, Jó responde, depois vem outro, fala, Jó responde, e assim por diante, fazendo ciclos de diálogo. Então, esses três amigos aqui, Elifas, Bildade e Zofar, conversam em ciclos, e depois Eliú entra mais para frente na história. Nos argumentos dos amigos, quando os amigos falam, sempre tem uma primeira parte em que eles apresentam elementos pessoais, então eles falam da situação de Jó, falam da situação de pessoas em geral, e depois uma segunda parte de argumentação, em que eles expõem a teologia deles.
Pois bem, eu vou então agora apresentar esses diálogos, essas figuras, e o que eles vão dizer. A primeira figura é o Elifaz, que vai trazer para o diálogo o Deus negociador. O que acontece com Elifaz? Elifaz ele é o primeiro a falar e ele vai representar naquela roda de conversa a teologia oficial que está sendo apresentada no texto. Qual é a teologia oficial? A teologia da retribuição. A teologia da retribuição não é exatamente a teologia da prosperidade de hoje, mas acaba tendo uma relação, mas ela começa da seguinte forma. Ela entende que você vai ter consequência direta pelas suas atitudes. Então, é quase uma lei de causa e efeito. Então, a teologia da retribuição é assim. Se você foi bom, foi justo, foi honesto, foi temente a Deus, você vai ser recompensado com coisas boas. Mas se você foi mal, corrupto, errado, você vai ser punido por Deus. Então, cria uma relação direta entre causa e efeito. E aí, o Deus que é apresentado neste ambiente, a justiça decorrente desse ambiente é o Deus negociador. Faz o bem, recebe a bênção. Faz o mal, o castigo. Assim como foi falado desde a época de Moisés. Essa teologia da retribuição nasce lá no Deuteronômio, nas bênçãos e maldições. Por isso, ela é também chamada por alguns de teologia deuteronomista. Mas vamos chamar assim de teologia da retribuição. No seu discurso, o Elifaz ele faz uma afirmação muito interessante, porque ele usa a natureza, a observação da natureza, como fator determinante dessa lei. Vejam o que ele diz no texto. Ao sopro de Deus, eles, os ímpios, perecem, e ao sopro de sua ira, eles são consumidos. O rugido do leão e o rosnar do leopardo, e os dentes dos filhotes são quebrados. Por falta de presa, o leão acaba morrendo, e os filhotes da leoa se dispersam. Do que ele está falando aqui? Ele está usando um quadro da natureza, do ambiente que eles conhecem, ambiente animal, do mundo animal, para fazer uma analogia com o mundo religioso que eles tinham, que eles viviam. Toda a força do leão, do leopardo, depende dos dentes. Se ele não tiver os dentes, ele perece. Então, se ele tem dente, é porque ele está cumprindo a sua tarefa. Então, a recompensa dele ter o dente é o fato do leão cumprir a sua tarefa. Então, é essa lei de causa e efeito que está em jogo aqui. Enquanto que perder os dentes seria o castigo para o leão, caso ele descumprisse sua tarefa, vamos dizer assim. Então, o Elifaz ele vai utilizar o leão como um elemento de análise. E aí ele faz uma explicação burocrática sobre o sofrimento. Por quê? É burocrático, é como se tivesse uma ficha. Fez alguma coisa? Fez. Tá. Aí carimba, vai sofrer. Se não fez, carimba, não vai sofrer. Essa determinação burocrática, sofre porque pecou, é o que ele apresenta para Jó. E é engraçado que é uma afirmação sem nenhum tipo de compaixão, que hoje em dia a gente chamaria de empatia. Ele não diz, poxa, Jó, que triste você está aí. Não, ele fala assim, isso aí está acontecendo porque você pecou. Só pode ser. Então ele estabelece de cara para Jó o fato de que ele pecou. E ele completa dizendo o seguinte, se você... Feliz o homem a quem Deus corrige. Ele está dizendo para Jó o seguinte, você deve aceitar o sofrimento como uma correção. Feliz o homem que Deus corrige. Por isso, não despreze a lição do Todo-Poderoso. Então, essa é a fala do Elifaz. O segundo a falar é o Bildade. E o Bildade, ele vai continuar a falar da teologia da retribuição,
mas ele vai colocar o foco no determinismo da tradição. Ele vai ensinar para Jó que a tradição, os antepassados, a coisa do quem veio antes de mim, tudo que foi feito antes, determinam o agir de Deus e a sua justiça. Então, Deus não muda o seu agir. Desde lá de trás, ele agia assim e continua agindo assim. Eu não posso questionar o meu momento presente, a não ser com as mesmas respostas do meu tataravô lá de trás. Então, isso é o tradicionalismo, é a tradição pela tradição. Ela se torna determinista. Eu não posso mudar nada, não posso questionar nada, eu tenho que manter a mesma linha de raciocínio de séculos. Então, não se pode questionar. Ele defende, então, uma tradição que acaba amortecendo a possibilidade de pensar, que aprisiona a pessoa naquelas certezas e emudece quem sofre. Não pode falar, não pode reclamar. E o que ele diz para Jó? Se os seus filhos pecaram contra Deus, ele já os entregou ao poder dos próprios crimes. Pergunte às gerações passadas e se firme sobre a experiência de seus antepassados. Então, ele não leva em conta o fato de que cada pessoa vive uma situação nova. Não, há uma corrente que até muita gente fala aí de como é que é, maldição hereditária, né? Seria uma maldição hereditária, está correndo do antepassado até ele. E há uma corrente teológica, vamos dizer assim, de um pensamento sobre o agir de Deus, que já naquela época que o texto foi escrito era bem questionada. Por quê? Porque nós temos o profeta Ezequiel, por exemplo, que vai ensinar que o pecado do pai não afeta o filho e vice-versa. Cada um vai levar a sua responsabilidade. Então tem uma quebra nessa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio não era tão, vamos dizer, unânime assim. E aí o Bildad, ele é engraçado que ele faz uma continuação de argumento dizendo que o que é importante para Jó é reconhecer o pecado, porque Deus vai restaurar a prosperidade dele. Então, Bildad é aquele cara interesseiro. Ele usa a tradição para se beneficiar. E ele entende para ele que a prosperidade é que define a pessoa. Então, no fim das contas, a ideia de Bildad sobre a teologia da retribuição é uma ideia teológica materialista, focada no ter, no receber de Deus. E isso fica claro também no início das palavras dele. Veja o que ele diz para Jó. Mas, se você buscar a Deus e suplicar ao Todo-Poderoso, ele cuidará de você e há de restaurar a habitação do seu justo. Seu passado terá sido pouco em comparação com a grandeza do seu futuro. Então ele está falando para Jó assim, Jó, aceita que dói menos, mas Deus vai te restaurar se você aceitar, porque vai te colocar em alto grau de honraria. Não seja assim rebelde. Pois aí vem Zofar, e ele não tendo nada novo para falar de teologia, ele apenas vai abordar a teologia da retribuição com uma outra abordagem. Ele vai defender os privilégios, a meritocracia e os privilégios. Para começar, o Zofar diz que Deus não pode ser questionado. E a sabedoria da vida que Deus dá não é para qualquer um. É para pessoas especiais. Então, ele vai apontar que poucos privilegiados têm acesso ao bem maior que Deus tem para dar. Então, ele coloca suas ideias. Por acaso você pretende sondar a profundeza de Deus? Ou penetrar os limites do Todo-Poderoso? Ela é mais alta que o céu. O que você pode fazer? Ela é mais profunda que a morada dos mortos. O que você pode saber? Então, esse é o questionamento dele, de que você não pode penetrar na profundidade das coisas de Deus. O escritor Luiz Alexandre Rossi diz assim sobre essa passagem. Muitas vezes, a utilização do controle do saber e da informação é um dos melhores instrumentos que os líderes religiosos incorporam a fim de manipular o seu grupo religioso. Então, de fato, nós estamos trabalhando aqui com uma pessoa que
ela usa a teologia dela para dominar, controlar o pensamento da outra pessoa. É um controlador. E o Zofar defende uma teologia que cala a voz de quem sofre. Não adianta, se você está sofrendo, não adianta falar, Deus não vai te ouvir. Você que tem que mudar a tua situação, não é Deus que tem que te ouvir. Então ele mostra que é incapaz de argumentar com o Criador. E aí ele diz que Jó teria que fazer parte dessa elite privilegiada. Veja o que ele diz. Se você se arrepender, Deus ensinaria a você os segredos da sabedoria que confundem o entendimento e você saberia que Deus esquece parte de suas faltas. Parte de suas faltas, viu? Preste atenção. E o quarto personagem, Eliú, ele aparece depois de várias rodadas. Tudo indica que é uma tentativa que até agora tinha sido mal sucedida, de superar Jó na sua argumentação. Depois eu vou falar das respostas de Jó. Os amigos não estavam conseguindo argumentar. E como é que ele aborda a questão? Ele vai falar da certeza dogmática. Para começar, ele diz que não se pode questionar a doutrina, porque foi Deus que determinou essa realidade e ela não pode ser confrontada. E assim ele diz: por que você insiste em acusá-lo, acusar Deus, tá? Vendo que ele não responde nenhuma de suas palavras. E aí, na sua continuidade, ele vai dizer o seguinte: Deus pode se revelar por sonho, por visão, e pode se revelar por enfermidades. Ele, às vezes, usa a enfermidade para chamar a atenção da pessoa, dando uma cutucada no Jó. Né? E aí, ele quer usar o Jó como exemplo vivo da pedagogia de Deus no sofrimento. Ou seja, Jó está ali só para ser um exemplo para todo mundo. A pessoa de Jó, o sofrimento que ele está passando, não interessa. O que importa é qual é a lição que aprendemos hoje. Aprendemos que um homem que não age segundo a lei de Deus sofrerá. Então ele quer enquadrar Jó como esse exemplo vivo. Ele quer enquadrar a vida na doutrina. Mas é uma doutrina que não trata da vida, porque só está preocupada em qualificar quem está bem ou não diante de Deus. E aí vem a resposta de Jó. Para falar da resposta de Jó, rapidamente vamos lembrar algumas coisas sobre ele. Jó é denominado como um homem íntegro e reto, que temia Deus e se afastava do mal. Está lá no começo do livro. Também está lá no começo que ele tinha muitos filhos e filhas, tinha gado e era o homem mais importante de todos os filhos do Oriente, ou seja, ele também veio daquele lugar cheio de sabedoria. E Jó oferecia holocausto todos os dias por si e pelos seus filhos, com receio de que alguém tivesse pecado. Logo assim que acontecem todas as desgraças com Jó, você que não conhece bem a história, eu te animo a ler os 2 primeiros capítulos, são muito rápidos e vão contar em detalhes, eu não vou falar disso aqui. Jó faz um monólogo em que ele pede a Deus justiça. E ele, inclusive, reclama, ele diz, olha, eu me arrependo de ter nascido, não queria ter nascido, o dia do meu nascimento seja trevas, não me interessa mais por esse dia. O que acontece com Jó, gente? Jó estava vivendo na pele aquilo que ele não imaginava que pudesse acontecer com ele, ainda que ele tivesse medo. Ele diz, o que eu temia me aconteceu. Mas eu não creio que ele imaginasse que pudesse acontecer todas aquelas coisas e no final ele ainda ficar isolado com uma doença, isolado. Ele não imaginava que isso pudesse acontecer. Então, Jó, no fim das contas, ele pensava no mesmo campo teológico dos amigos. Jó também acreditava na teologia da retribuição. Ele acreditava que, fazendo tudo certo, ele seria abençoado. E essa foi a surpresa de Jó. Não deu certo. A ordem da sua vida, regulada pela teologia da retribuição, foi quebrada. O mundo de Jó virou de cabeça para baixo. E aí, aquilo que os amigos falaram, que Jó também devia ensinar para muita gente, naquele momento não fazia a menor diferença. Não tinha a menor diferença.
Pois bem, quais são as respostas, então, de Jó para os amigos? A Elifaz, Jó diz: a pessoa que está aflita merece a compaixão do seu amigo, senão abandonará o temor do Todo-Poderoso. Então, para quem levou uma teologia sem compaixão, apenas a teologia formal, o Jó falou assim: espera lá, cara, tu vai despejar em cima de mim tudo que eu já sei, mas e aí eu? E o meu sofrimento? Você não falou nada. Você não está nem pensando em mim, rapaz. Ou seja, então ele está querendo os amigos, não é respostas teológicas, ele quer compaixão. Segundo, a Bildade, ele responde da seguinte forma: ainda que eu fosse justo, ou seja, Jó, começando a perceber que, apesar de tudo que ele fazia, a justiça ainda não estava cumprida de fato, Deus não responderia, mas teria que implorar misericórdia ao meu juiz. Minha alma está cansada dessa vida. Veja, Jó expondo sua angústia, seu sentimento de depressão, de luto profundo que ele está vivendo. Vou me entregar aos lamentos e falar da amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, deixa-me conhecer tuas queixas contra mim. E aí é um aspecto interessante, porque durante o livro a gente vai ver Jó tratando da questão juridicamente. Eu quero me apresentar perante o tribunal de Deus e conversar com ele face a face para ver em que eu errei, porque eu tenho argumentos. Então, Jó o tempo todo estava pensando nisso. A Zofar, ele acaba dando uma resposta que inclui todos os outros. E ele diz, com ironia: realmente vocês são a voz do povo, né? E junto com vocês vai morrer a sabedoria também. Vocês querem tomar o partido de Deus e defender a causa dele? Não seria melhor se ele examinasse vocês? Ou vocês o enganariam como se engana a um mortal? Aonde Jó quer chegar com essas falas? Ele está dizendo o seguinte: será que vocês são tão justos assim só porque estão bem de vida? E aí eu acho que a cabeça de Jó começa a mudar. Nem todo mundo que está sofrendo é mal. E de jeito nenhum, nem todo mundo que está bem é bonzinho, é justo, é fiel, é bacana. Muitos estão bem e são injustos, e há os que estão sofrendo e nada fizeram, porque é o que ele está vivendo na pele dele. Jó não responde a Eliú, isso é importante citar. E diante da experiência concreta da vida, o que Jó nos ensina, como pessoa que está enfrentando aquela situação, é que não bastam as respostas prontas, ainda que elas tenham uma lógica correta, ainda que seja tradicional, passada há muito tempo, e que tenha até uma firmeza doutrinária. As experiências amargas da vida não são respondidas com manuais, não são respondidas com doutrinas fechadas, elas são respondidas de outra maneira. E aí entra o personagem que Jó tanto queria conversar, que é Deus. E aí? E Deus nessa história toda? É a resposta para além. Para começar, é importante entender que Deus, apesar de ter sido apresentado lá no começo, depois que começa a parte da poesia, ele só aparece no capítulo 38. Ele é citado muitas vezes. Aliás, em todas as falas ele é citado. Mas Deus não fala, ele só vai falar no capítulo 38. Por outro lado, é importante entender que Deus aqui não é, evidentemente, Deus, a pessoa de Deus em si, mas Deus acaba sendo porta-voz de uma nova interpretação do sofrimento, de uma nova teologia que está sendo dada à luz. Por que eu digo isso? Porque a outra teologia não deixou de existir quando Deus falou no livro de Jó. Tá? Então, uma coisa não quebra a outra nesse caso. Não foi criada uma nova ortodoxia a partir dali, mas foi criado um novo pensamento, uma nova possibilidade de interpretar o sofrimento. E aí, Deus não responde aos questionamentos de Jó, ele não fala dos problemas que Jó enfrentou, ele não cita Satanás, ele não fala nada do que aconteceu. Deus questiona Jó e ele faz
perguntas a Jó que acabam quebrando Jó. Perdão, gente. Para começar, ele já diz para Jó assim: quem é você? Onde é que você estava quando eu criei tudo? Quando não existia nada? Eu não te vi lá na criação, engraçado, né? Ou seja, Deus também é irônico com Jó. E aí, nessa resposta de Deus, perdão, a gente pode se perguntar, será que Deus é um ser impiedoso, frio, calculista? Pois bem, na continuidade da fala de Deus, nós vamos ver uma ideia nova de Deus. Porque não é só um Deus que programa a natureza. Não é um Deus que bota leis deterministas na natureza. É mostrado um Deus que cuida pessoalmente da criação em detalhes importantes. Porque é o Deus da vida. Vou passar aqui um texto. É Deus falando para Jó, tá? É você quem caça a presa para a leoa? Ou sacia a fome dos leõezinhos? Quando eles se recolhem nas tocas ou ficam de emboscada nas moitas? Quem prepara o alimento para o corvo quando seus filhotes gritam a Deus e vagueiam por falta de comida? E é interessante que o capítulo seguinte, o capítulo 39, praticamente todo, é uma exposição parecida com essa, explicando como a diversidade dos animais, as ações dos animais, todo o processo que acontece, Deus está ali com eles, está agindo ali na natureza e questionando se Jó está fazendo isso. E aí, ao final, Deus apresenta a questão-chave. Ele não precisa explicar tudo o que acontece na vida humana. Ele está interagindo, ele está presente, mas ele não tem que dar satisfação de tudo. O ser humano também tem que dar conta das suas próprias realidades. É estranho isso, né? É um Deus que se autolimita. Mas nessa autolimitação de Deus, o próprio Jó toma consciência de uma coisa, do quanto ele é pequeno e de quanto ele não é o centro do universo. E aí entra uma questão importante. Jó estava, naquele momento, sendo um tanto egoísta, querendo que todo mundo parasse para cuidar só dele. Em alguns momentos, ele vai até deixar claro que o sofrimento dele é muito pior do que todo mundo. Pois bem, esse confronto entre Jó e Deus acaba transformando Jó, mas apresenta também Deus numa nova dimensão. Um Deus que está agindo, que está atuando, mas que não está ajuizando, melhor dizendo, as pessoas. Quem é bom, quem é mal. Ele está dando às pessoas a sua liberdade de ação para que elas possam saber o que fazer nos momentos de dificuldade. Então, ele não tem essa relação fria com as questões da vida. Bom, chegando então ao nosso final, depois talvez vocês queiram aprofundar algumas questões, né? O que aprendemos com o livro de Jó? Eu daria 6 lições sobre o que o livro de Jó nos passa. Primeiro, que o sofrimento não é causado pelo pecado. Existe toda a teologia, né, do sofrimento causado pelo pecado, inclusive a teologia da retribuição. Mas no livro de Jó, o sofrimento não é causado pelo pecado. É uma realidade pela qual iremos viver, ou iremos passar em vida. Um momento ou outro, de uma forma ou de outra, nenhum de nós está isento ou isenta de sofrer na vida. Essa é a primeira lição que Jó nos passa. A segunda lição que Jó nos passa é que só tem real noção dessa realidade quem passa pelo sofrimento, ou quando passa pelo sofrimento. Eu posso pensar várias coisas sobre várias situações, mas eu só tenho clareza da dor, da angústia, do luto, quando eu vivencio essa situação. Não há
paliativo, não tem como eu realmente saber o que o outro está sofrendo. Quando nós falamos em compaixão e empatia, nós queremos dizer aqui a identificação no sentido de se importar com o sofrimento do outro, mas não tem como você saber o que o outro está passando. A terceira lição que o livro de Jó nos passa é que, diante do sofrimento, as respostas prontas não dão conta. Infelizmente, para nós, teólogos, acaba sendo até frustrante, né? A gente faz anos de teologia, quer ter resposta para tudo, algumas coisas a gente consegue, mas especialmente para a questão do sofrimento, as respostas prontas da doutrina, da teologia, da dogmática, não conseguem satisfazer a gente, porque naquele momento não fazem sentido. Então, não adianta você, que é cristão, aí tem alguém aí que teve uma perda agora recente, está em luto, você fala assim, não, vai dar tudo certo, Deus está com Deus. É bonito isso dizer, mas para a pessoa que está com o coração rasgado naquele momento, talvez isso não seja a frase que ela está precisando ou querendo ouvir e que vai ajudá-la realmente. Então, a gente tem que tomar cuidado de simplesmente querer passar para as pessoas o nosso conhecimento doutrinário sobre as coisas, sem primeiro analisar o sofrimento no sentido mais primário da dor mesmo que a pessoa está sentindo. Quarta lição, questionar a Deus nesses momentos de sofrimento não nos torna piores do que já somos. Não nos faz ser mais pecadores. Mas não questionar a Deus também não nos torna melhores. Não nos faz mais santos e puros, porque escondemos o questionamento. É disso que Jó estava falando para os amigos dele. Eu queria que Deus examinasse vocês. Será que está tudo tão bem aí dentro de vocês? Porque quando Deus nos examina, sempre vai ver em nós quem somos de fato. Não é? A quinta lição é que Deus não está alheio ao nosso sofrimento, ainda que pareça. Ele está acompanhando, mas na sua autolimitação, ele não fica interferindo em tudo, para que nós não sejamos meros fantoches na sua mão. Isso é muito importante a gente saber. E a sexta lição é uma lição que Jó deve ser entendido do ponto de vista existencial. E neste sentido existencial, nenhum sofrimento é maior do que o outro. Todos sofrem. Todos devem ser respeitados no seu sofrimento. Porém, nós, com nossa análise da sociedade, da realidade, devemos diferenciar tipos de sofrimento quando eles têm implicação social. Vou dar 2 exemplos aqui. Quando as pessoas sofrem pelo racismo, quando as mulheres sofrem pelo machismo, mesmo que eu não sofra, eu tenho que lutar contra esse mal, eu tenho que me importar com o sofrimento dessa pessoa, e esse sofrimento deve me mobilizar mais do que uma dor de barriga que eu estou sentindo, ou mesmo uma doença grave que eu tenha, porque esse sofrimento que ela está sentindo afeta todos. Então, o sofrimento que tem causalidade social, ele tem uma repercussão diferente de um sofrimento pessoal. Mas existencialmente, subjetivamente, todos são importantes. Ninguém deve ser desprezado no seu sofrimento. E aqui estão algumas referências que eu utilizei para fazer esse traçado do livro de Jó. Ele é extenso, eu tive que fazer um resumo, né, bem sintético, mas eu acredito que a gente tenha tido uma visão da estrutura, da arquitetura do livro e da sua análise humana acima de tudo. Quero agradecer a oportunidade, então, ao professor Reginaldo, ao professor César, e devolvo a palavra. Muito bem, professor Marcelo. Agradeço pela exposição, agradeço pela conversa a respeito do livro de Jó.
Eu mencionei no chat, eu não sei quantos e quantas conseguiram perceber e conseguiram enxergar, mas a gente tem uma ferramenta na parte de baixo aqui da tela, uma ferramenta chamada Q&A, em que você pode postar suas perguntas, você pode escrever as suas consultas, as suas considerações. A gente recebeu uma série de perguntas, como sempre a gente não vai ter tempo, não vai ter condições de responder a todas as consultas e a todas as perguntas que nos chegaram nesse momento. Mas a gente vai fazer o possível, vai fazer o melhor possível para fazer chegar a resposta, pelo menos algumas delas, a vocês. Mais ou menos, professor Marcelo, nesse tom, eu só queria observar uma coisa. O Nixon perguntou sobre algumas obras que poderiam ser indicadas para aprofundamento. Nixon, a sua pergunta, de certa forma, já foi respondida pelo professor. Eu vou deixar, então, lá na referência, que as pessoas podem... Perfeito, observar, perfeito. Né? Enquanto a gente conversa. Pronto. Maravilha. Legal, as referências ficam aí e a gente vai tendo uma indicação dos livros. Eu só quero observar, antes até de fazer uma primeira pergunta, colocar uma primeira pergunta para o professor Marcelo, que já amanhã esse webinar estará disponível no canal da FATIP no YouTube. Eu posso deixar no chat o endereço do canal da FATIP no YouTube, posso deixar no chat também algumas indicações a respeito de um próximo webinar que a gente oferecerá. Mas, para eu parar de falar e devolver a palavra para o professor Marcelo, o Denilson de Paula deixou uma pergunta neste sentido, professor. Segundo os amigos de Jó, Deus estaria nos ensinando hoje, através da pandemia? A gente está vivenciando essa situação de pandemia, a realidade do sofrimento humano está muito clara diante de nós, e é inevitável a gente tentar fazer algumas conexões nesse sentido. O Denilson pergunta, então, se, segundo o pensamento dos amigos de Jó, Deus estaria nos ensinando hoje através da pandemia, e até que ponto você concordaria com uma ideia nesse sentido? Então, se a gente levar em conta que os amigos de Jó têm uma teologia pronta, fechada, essa teologia pronta deles se adequa perfeitamente hoje também para quem quer, vamos dizer assim, dar uma resposta pronta, vamos dizer. Então, a gente pode dizer que a pandemia é uma forma de Deus educar a humanidade. Pode dizer que a pandemia é para o progresso da humanidade. Pode dizer que a pandemia é um castigo para a humanidade. Veja só quantas possibilidades. Quer dizer, Deus usando a pandemia na humanidade. Então, a humanidade pecou e por isso está sofrendo castigo. Ou é pedagógico, é para a humanidade aprender alguma coisa. Mas são respostas não de quem sofre, mas de quem está vendo o sofrimento de longe. Para quem está lá na linha de frente, como os enfermeiros, médicos e médicas, enfermeiras, pessoal de comércio essencial, quem está tendo que enfrentar transporte público cheio, quem tem gente doente em casa, quem está no leito do hospital sofrendo, essas respostas não são as melhores. Porque para ela não quer ser exemplo didático para ninguém, ela não é nada confortável pensar que ela está sendo castigada e tantos outros não estão. O que ela fez para, de repente, ela cair lá e ter uma crise respiratória por causa dessa enfermidade? Entendem? O que ela fez para ela ter diabetes, que é um fator de comorbidade? Então, se você junta essas informações, a resposta dos amigos é bonita para uma teoria, mas para quem está vivendo o sofrimento, não atende. Então, quem está vivendo o sofrimento está no lugar de Jó. Está, na verdade, se perguntando, poxa Deus, e agora? Onde tu estás? Né? Tá? Você está mutado, César. Tranquilo, Marcelo. Eu não queria interromper a sua resposta, não. Fica à vontade para acabar. Foi eu que te mutei? Não foi. Tranquilo, tranquilo. Pois não, vamos continuar. Estou tentando não demorar muito nas respostas, porque é para ver se a gente consegue responder bastante. Tá bom, perfeito, perfeitamente. A gente tem, como eu mencionei, a gente tem uma série de perguntas sendo colocadas. Eu gostaria de destacar a pergunta do Eugênio.
nosso colega Eugênio, do Ministério da Comunicação, por que a teologia da retribuição? É o que a gente estava conversando agora, então, ainda nesse contexto. Por que essa teologia ainda é tão forte dentro de tantas das nossas igrejas? Então, eu expliquei um pouquinho isso. Quando Deus fala, o que ele fala não é assumido. Já na época que o livro nasceu, não foi assumido como a direção oficial que teria que ser seguida a partir daí. Por isso que a gente tem que entender que Deus é um personagem. Ele não é o Deus do mundo que está falando. É uma voz teológica no papel de Deus e falando, pensando pensando em Deus, que é teologia, né? Teologia é você pensar a partir de Deus. É possível? É, mas é limitado. E não foi assumido como a voz oficial. A espiritualidade judaica, depois que o livro de Jó nasceu, que tem várias possibilidades, eu não entrei nesse debate, né? Mas o importante é, mesmo depois do livro de Jó nascido, houve ainda várias vertentes de espiritualidade judaica em que acreditavam na retribuição, inclusive os fariseus. Vocês lembram que lá em João, quando Jesus vê um cego, os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou o pai dele? Os pais dele. Então, nem a fala de Ezequiel e nem o livro de Jó quebrou, de fato, esse pensamento. Mesmo o pessoal do grupo de Jesus tinha na sua cabeça. Então, é um pensamento muito recorrente, porque ele é confortável para explicar as coisas. Essa é que é a questão. Não é que ele está certo ou está errado, mas ele acaba sendo um pensamento mais simples, não é tão complexo. Pensar num Deus que se autolimita deixa a pessoa meio angustiada. Em vez de um Deus que determina, não, vai ser castigado sim. Essa é a questão. Muito bem, muito bem. A gente teve algumas pessoas perguntando a respeito da datação do livro de Jó. Um tema que eu não entrei, eu deixei, se pintar essa pergunta, a gente fala disso. Beleza. A gente teve algumas perguntas de fato, algumas pessoas perguntando um pouco sobre a datação do livro de Jó. A Joyce comentou um pouco sobre isso, a Joyce, que é nossa aluna do bacharelado EAD, da FATIP, ela fala que parece para ela que é um consenso, é quase um consenso que o livro de Jó tenha sido escrito no período pós-exílico, mas ela leva isso em consideração para perguntar: no confronto da dogmática retributiva com a política de cooptação dos líderes religiosos dominados pelos persas, será que a gente pode pensar que no livro de Jó tem um pouco do retrato do sofrimento do povo judeu também nesse período? Será que, como literatura sapiencial, Jó também é um pouco de fé e resistência à opressão? Perfeito. Joyce, muito boa a sua questão. E aí é o tipo da coisa que eu não fiz questão de entrar, porque tomaria tempo, mas rapidamente. Numa análise histórico-crítica, uma análise histórica do livro de Jó, ele é datado do período persa. O que foi o período persa para o povo judeu? Um período de aparente tranquilidade. Eles podiam ter a religião deles, voltaram para a terra deles, tinham liberdade religiosa e de culto, tinha liberdade administrativa, porém tinham que pagar tributos muito altos e estavam sujeitos a diversos problemas da vida. E o que eles perceberam naquele momento, que a velha teologia que falava que se fossem obedientes teriam bênção, mas se fossem desobedientes teriam maldição, não estava se encaixando no dia a dia. Tinha gente... Então vamos imaginar que o Jó, naquele momento, no livro, é um personagem, porque o Jó, como personagem, há quem diga que ele é um mito assim, no sentido assim, de uma história muito antiga, da época de Abraão, vamos dizer assim, que com o passar dos séculos foi mudando como acontecia a história dele. Então ele é tipo um personagem arquetípico, um arquétipo do sofredor. E quando chegou no período persa, que é quando o texto foi escrito, o Jó ele sintetiza os diferentes problemas que eles estavam vivendo. Então tinha gente sendo atacada por rebeldes, tinha gente sofrendo problema com gafanhoto, tinha gente sofrendo problema com climático, com tempestade, tinha filho de alguém que estava morrendo por causa do terremoto, e assim por diante. Só que o Jó, o que aconteceu com ele? Ou tinha gente ficando doente. O Jó, eles botaram tudo num cara só.
Então, ele sintetiza todos os tipos de sofrimento de pessoas daquela época que eram boas, que faziam sacrifícios, que não faziam nada de errado, e estavam começando a se perguntar, mas e aí? Cadê aquela teologia? Então, é um questionamento. E a questão da opressão persa, eu diria que é uma opressão mais sutil do que a opressão babilônica e a opressão grega que vai vir depois. Foi um período relativamente pacífico, viu, Joyce, para os judeus ou judaítas que estavam ali na terra de Judá. Mas o problema é esse. Apesar dessa aparente calma, eles não estavam com a vida tão boa assim, não estava tão fácil. O tributo era pesado, então isso ia trazendo uma carga de estresse, uma carga de sofrimento que eles não estavam dando conta de responder. Daí, então, eles pegam essa memória dessa história do Jó e transformam nessa novela fantástica, uma novela sapiencial, para responder esse problema. E essa novela é a nova possibilidade do povo responder ao problema do sofrimento. E aí a gente pode dizer assim, a teologia oficial é a teologia de quem está bem de vida, quem está no palácio, quem está no templo, que não está sofrendo nada, está ganhando tudo, então ele pode ficar fazendo teorias sobre quem sofre e quem não sofre. Mas quem está sofrendo precisa de resposta nova. Muito bem. A gente sai um pouco, então, desse campo aí da história, né? Da história, exatamente, e traz um pouco de volta para a realidade novamente. A gente tem algumas perguntas, por exemplo, da Andréia de Oliveira, que também é a nossa aluna do EAD, do Lucas, que é nosso mediador no EAD. Eles perguntam mais para o lado do aconselhamento. Então, a Andréia comenta como nas sessões de aconselhamento deve chover esse tipo de questão, esse tipo de colocação a respeito do medo das pessoas de questionarem a Deus, de não se poder questionar a Deus. E o Lucas também leva para o lado do aconselhamento, da pastoral, dizendo sobre como o livro de Jó nos mostra um caminho interessante de acompanhar a pessoa na perspectiva do sofrimento, acompanhar com cuidado, com sensibilidade. Aí. Então, que outras dicas pastorais o livro de Jó nos dá no cuidado uns com os outros, no cuidado das pessoas das nossas igrejas? Eu apontei algumas vezes, mas eu acho que é bom deixar bem claro. Eu acho que uma das lições principais que o Jó dá para quem vai fazer aconselhamento pastoral é não ir com resposta pronta para quem está sofrendo. É a pior coisa que você pode fazer no aconselhamento. Isso a gente aprende, inclusive, em Poimênica, né, quem estuda teologia, que o aconselhamento pastoral ele é feito muito mais da escuta do que da fala. E o Jó, ele queria ser escutado, mas os amigos ficaram irritados com a fala de Jó. É interessante que, se você for pegar no livro, cada vez que um amigo vai tomar a palavra, tem um que fala assim, mas será que ninguém vai calar a boca desse homem? Quer dizer, eles estão irritados com Jó, eles não querem ouvir Jó, eles querem despejar. E isso é a pior coisa que se pode fazer no aconselhamento pastoral. Então, o Jó ele vai mostrar que o aconselhamento de quem sofre não pode ser um doutrinamento de quem sofre, e sim a escuta, e sim se colocar junto, a compaixão. Esse é o ponto principal. E sobre a questão de não questionar Deus, eu gosto de pegar Jó nesse ponto de questionar, mas a gente não pode esquecer que Jesus na cruz se sentiu desamparado e perguntou por Deus, né? Deus meu, por que me desamparaste? É que quando a gente fala de Jesus, todo mundo fala, mas é Jesus. Mas pera lá, mas Jesus não era humano? Jesus não estava ali vivendo justamente? E chegou na hora da cruz, ele se sentiu desamparado. Ele não se sentiu acolhido, ele se sentiu igual Jó. Então, nós temos nos relatos bíblicos diversos casos de pessoas que se colocaram assim, perplexos, e procurando em Deus uma resposta. Gente, isso não é, de forma alguma, blasfêmia, heresia, falta de fé. Isso é humanidade. E se Deus não é capaz de nos entender nessa humanidade, então a encarnação dele não valeu nada. Porque foi justamente ele, ao encarnar, que viveu as ausências, viveu as carências, viveu as necessidades, as limitações e chegou a morrer. Então, a gente
tem que reconhecer a encarnação de Deus na sua radicalidade e não como perfumaria. Ah, ele se encarnou, porque senão é gnosticismo. E eu não sou gnóstico. Eu sou cristão daquela linha ortodoxa de que creu que Deus se encarnou em Cristo e como Jesus, ele foi pessoa plena. E não foi arremedo de gente, não. Não era só aparência de gente, não. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes, nós estamos repetindo doutrinas que foram consideradas heréticas pela igreja. E aí a gente tem que dar conta desse problema que a gente mesmo cria, né? Com esse pensamento. Muito bem, muito bem. A gente tem um total de 36 perguntas aí que foram sendo colocadas. A gente certamente poderia passar algumas horas ainda aqui para respondê-las, mas a gente busca se ater a esse limite de 1 hora para deixar todo mundo com um gostinho de quero mais aí. Na semana que vem nós teremos um novo webinar com o professor Valdinei, ou melhor, mediado pelo professor Valdinei. A gente vai falar sobre a igreja online e a cultura evangélica. Vai ser um painel apresentado por um grupo de estudantes do bacharelado em teologia presencial da FATIP e com a participação e mediação do professor Valdinei. A gente tem uma série de subtemas interessantíssimos para serem discutidos dentro dessa perspectiva. Para a gente encerrar, eu gostaria de pedir para o nosso diretor, o professor Reginaldo, dar uma última palavra e a gente pode estar chegando à conclusão, então, desse nosso novo webinar. Minha palavra, em primeiro lugar, é de parabéns, Marcelo, pela exposição, pela pesquisa, por este compartilhar conosco a partir do livro de Jó. O livro de Jó que é sempre atual para nós, seres humanos, né? Independente do momento histórico que nós estamos vivendo, claro, e nesse contexto de pandemia, ainda mais até, né? Diante das questões que nós levantamos, né? Mas, Marcelo, parabéns pela sua apresentação, pela sua pesquisa, um tema muito oportuno e certamente provocou a todos nós, né? Você, com muita sutileza, sabedoria, respeito, deu umas cutucadas aí nas nossas teologias, nossos pressupostos, né? Mas a apresentação que vale a pena é isso mesmo, né? Nos colocar a reflexão, né? Debaixo daquilo que Deus tem a nos ensinar diante dos dramas da vida, dos sofrimentos. Mas parabéns, Marcelo. Muito agradável. Ficaríamos aqui certamente mais tempo te ouvindo e você respondendo as questões também muito oportunas. E, então, mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. E obrigado também a você que acompanhou até aqui o nosso webinar. O professor César já anunciou o próximo webinar, né, na quinta-feira. Na próxima quinta-feira, também às 20 horas, né, uma experiência diferente com os alunos da graduação da teologia. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, gente. Abençoando. Acho que o Marcelo ainda tem a palavra final, né? O Marcelo já está dando boa noite, já está dando tchau. E volta para a palavra final, Marcelo. Então tá bom. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Foi um desafio, mas para esclarecer a todo mundo, quando eu comecei a enveredar pela pesquisa da Bíblia, aprendi lá na PUC do Rio, onde eu fiz o mestrado, que quem se especializa em Bíblia não pode estudar só um lado da Bíblia, tem que estudar toda a Bíblia. Então, a gente, quando tem que estudar o Antigo Testamento também, eu me sinto muito à vontade, porque, no fim das contas, eu estou lidando com um ambiente que eu gosto muito de estudar. E o livro de Jó realmente é desafiador. Eu vi alguém já falando, eu fiquei motivada a ler, a estudar o livro de Jó. Estude mesmo, leia. Leia com calma, saboreando os capítulos, analisando, e vocês vão ver quão profundo ele é. Então, mais uma vez, agradeço e desejo que todo mundo continue se cuidando para nós podermos sair dessa melhores.